Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 7 e o nosso tema é a conversão de Saulo. O nosso texto do dia, que está em Atos capítulo 9, versículo 4, diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, é interessante que Saulo, Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco. Ele já estava com todos os papéis, dando autorização para ele matar os cristãos naquele lugar também. Veja que quando Jesus encontra ele, Jesus fala: porque me persegue? Ou seja, ele não está perseguindo a igreja, e sim o próprio Cristo. Quando alguém persegue a nossa vida, quando alguém persegue aquilo que Deus está fazendo por nós, não está perseguindo a nós, mas sim o próprio Cristo. Assim como aconteceu com Saulo no caminho de Damasco. É interessante essa síntese aqui. A conversão de Saulo foi um dos acontecimentos mais importantes da história do cristianismo, pois ele foi o vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios. Nós vemos que os apóstolos, Jesus pregou aos apóstolos, claro, e depois Pedro teve aquelas visões acerca de levar o evangelho para os gentios, mas ficou ainda tendo uma certa restrição. Por isso que eles tiveram até uma pequena discussão, Pedro e Paulo. Olha, quando você está com os judeus você é uma coisa, com os gentios mas é uma coisa, mas quando chega um judeu você muda. Mas Paulo não. Paulo ele levou o evangelho para os gentios exclusivamente. Veja que ele fez várias viagens para a Ásia Menor, que hoje é considerada, a gente já acha que é muito grande, mas não é tão grande assim. As suas viagens, Corinto, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, várias igrejas ali que ele pregou o evangelho, que ele pregou as boas novas do evangelho. Interessante que ele foi exclusivo, então nós não vemos nenhuma restrição quanto a isso, de ele pregar o evangelho às outras nações, aos outros povos, e sim porque ele foi exclusivo para fazer isso. É muito importante nós entendermos que nós não podemos ter preconceito de pregar o evangelho para nenhuma etnia, nenhuma raça, nada. Nós temos que pregar o evangelho para todos. O evangelho é para todos. Aqui na nossa introdução, no nosso texto bíblico, vai relatar acerca do caminho, quando Saulo, que depois se transformou em Paulo, ele estava no caminho de Damasco e teve um encontro com Cristo. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E depois nós vemos, depois que ele estava ali, que ele ficou cego, ele foi até a cidade. Esse discípulo chamado Ananias, esse homem chamado Ananias, que também era um pregador do evangelho, ele recebe Paulo, claro, com todas as ressalvas, né? Porque, nossa, um homem que era conhecido como perseguidor, que matava os cristãos, agora, não, Senhor, e ficou, mas ele mesmo assim recebeu o apóstolo Paulo, em um certo momento ele teve as vistas a outra vez, no versículo 16, e eu lhe mostrarei o que deve padecer pelo meu nome. E depois nós vemos que Deus, né, claro, falando com o apóstolo Paulo, Jesus falando com o apóstolo Paulo, quando deveria padecer pelo nome dele, no caminho de Damasco. Aqui nós vemos Jesus falando com Ananias, falando: não, esse aí para mim foi eu que separei ele, que ele vai levar o evangelho, ele vai levar as boas novas. Então Deus falando com Ananias. No versículo 17, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Veja, claro, ressalvas, como eu disse, estava com ressalvas de recebê-lo, de ir até ele, de recebê-lo, para que possa continuar, né? Deus falou com ele: mas eu vou visitar esse homem aí, como assim, Senhor? Então veja que quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Então Deus mandou Ananias ir, com todas as ressalvas, Ananias foi, e Deus abençoou, porque este homem realmente se converteu ao Evangelho, se converteu a Cristo. Claro, vendo o exemplo de Estevão, como nós tivemos a lição passada, um exemplo tão forte de Estevão. Veja que através de Estevão, claro, que Cristo apareceu para ele, mas um planta, outro rega, Cristo ele rega, mas a questão é, meus irmãos, alguns estudiosos dizem que ele vendo o exemplo de Estevão também ajudou muito para a sua conversão. E ele até ia morrer, padeceu depois, claro, vendo o exemplo de Estevão, de um homem
tomou, ele apanhou muito, aconteceu muitas coisas como nós falamos na lição passada. Na nossa introdução, encontramos registrado no capítulo 9 do livro de Atos a conversão daquele que, sendo o grande apóstolo dos gentios, uma conversão na qual o próprio Senhor encontra Saulo no caminho para onde ele estava indo prender os crentes. Esse encontro marcante com o Filho de Deus fez com que Saulo caísse ao chão. Saulo caiu na presença de Jesus Cristo e ali começou o processo da transformação em sua vida. Irmãos, veja bem uma coisa, é interessante frisar isso. Muitos estão falando, eu vi Cristo, eu vi Jesus, eu vi isso, eu tive visões. Irmãos, o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo, Cristo apareceu a ele uma única vez. Uma única vez. Depois nós vemos lá em Corinto quando ele teve uma visão do terceiro céu. Mas aqui nós vemos que foi uma única vez. Esse negócio de ver Cristo, ver Jesus e que eu vi o anjo, que eu vi... Irmão, eu tenho uma certa desconfiança acerca disso. Não se vê anjo toda hora, não se vê anjo toda vez, não. Mas aqui nós vemos que Deus, é só para colocar Deus, Jesus apareceu para o apóstolo Paulo no caminho de Damasco e isso fez com que ele viesse ser convertido ao Evangelho. Aqui no tópico 1, um encontro inesperado no caminho, um Saulo ameaçador. Vemos neste episódio Saulo que anteriormente havia consentido na morte de Estevão. Ele não fez nada, ele não atirou nenhuma pedra contra Estevão, mas ele estava ali comandando aquele bando para que pudesse fazer o serviço. Foram colocadas as vestes de Estevão aos pés dele, com certeza Estevão ficou nu, ou pelo menos semi-nu, e foi apedrejado. Então veja que Saulo, ele transparecia ameaças, como nós vamos ver lá na frente, quando ele quis chegar até a igreja, que as pessoas não quiseram, ficaram muito desconfiadas acerca dele, achando que ele podia ser um infiltrado, alguma coisa dessa natureza, porém Deus, o próprio Deus estava se responsabilizando por ele. Claro, depois ele foi para a igreja, ficou lá na igreja, depois não deu muito certo, ele teve que voltar para a terra dele, que Deus mandou ele voltar para a terra dele, e tudo isso aconteceu. Mas no primeiro momento, nós vemos que isso soa como uma ameaça, como as pessoas tendo muita desconfiança acerca da sua conversão. É que nem uma pessoa quando é um bandido, quando é um traficante, ele se converte, as pessoas ficam tipo como se estivesse observando, poxa, será que ele se converteu mesmo? Será que ele realmente aceitou a Cristo? Será que realmente ele vai mesmo seguir o caminho do Evangelho? Então fica com essas restrições acerca das pessoas. Não é bom, não é legal, mas nós somos seres humanos. E assim essas pessoas, esses homens que oravam, que buscavam a Deus também, tiveram essa ressalva. Perseguindo Jesus. No caminho para a cidade de Damasco, Saulo foi surpreendido por um resplendor de luz do céu e fez com que ele descesse, com que ele caísse por terra, e Jesus perguntou-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? É aquilo que nós estávamos falando. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus e as pessoas estão nos perseguindo, quem as pessoas estão perseguindo é o próprio Cristo, não é você, não é a mim, é Jesus que as pessoas perseguem, é Jesus que o perseguidor está perseguindo. Então veja que aqui Jesus foi bem categórico, bem enfático com ele, você está me perseguindo, porque você está me perseguindo, você não está perseguindo a igreja, você está perseguindo a mim. Eu sou a igreja, você está perseguindo o dono da igreja, aquele que morreu pela igreja, aquele que morreu pelo povo que prega, que fala acerca do evangelho, que professa o evangelho. É por esse povo, é a esse povo que você está perseguindo. E o apóstolo Paulo aqui, mas quem? Eu não estou perseguindo nenhum Jesus, não sei, como quem diz, não, você está perseguindo a mim sim. E aí nós vemos que ele teve um encontro real com Jesus. Mudança de plano. Saulo tinha um plano traçado e cartas do sumo sacerdote dando-lhe permissão de ir às sinagogas de Damasco. Nessa cidade, seu objetivo era de que encontrasse alguns da seita dos cristãos, levá-los lá presos a Jerusalém. Olha, se a pessoa tivesse muito irredutível de não ir, eles matavam, né? Eles matavam. Mas aqui, ele tinha a carta do sumo sacerdote, ele estava autorizado a ir até as sinagogas, que eles estavam até então se reunindo nas sinagogas para falar acerca de Jesus, porque nós vemos que no primeiro momento Pedro e Paulo pregaram no templo ali, então eles estavam usando as sinagogas para falar acerca do reino de Deus.
E aqui nós vemos que o evangelho estava em Damasco, estava forte o evangelho em Damasco, e ele tinha cartas para ir até Damasco e prender os homens lá, e prender os cristãos em Damasco. Isso era autorização do próprio Sinédrio, o Sinédrio que estava autorizando. No tópico 2, a visita de Ananias. Né? Só uma questão aqui do 3, do tópico 1, parte 3, foram mudados os planos. E agora nós vemos que o perseguidor virou perseguido e ele adota o nome dele de Paulo, lá mais à frente. A visita de Ananias, um homem piedoso. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, um homem piedoso conforme a lei. Tendo bom testemunho de todos os judeus que moravam ali. Quando o Senhor lhe aparece numa visão, chamando o seu nome, ele prontamente responde: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou que Ananias fosse a um determinado endereço. O comentarista bíblico Falcelt afirma que extraordinário o fato de Ananias, a quem Saulo teria detido para ser encarcerado e morto, ter sido o instrumento para restaurar-lhe luz e vida. Irmãos, Deus, ele chama as pessoas certas, né? Às vezes, não é que Deus, a pessoa não quer servir, é um direito que ela tem. Mas Deus, ele sempre procura chamar pessoas dispostas a fazer a sua vontade. É porque Deus dá chance para aquela pessoa, para que ela possa ter disponibilidade. Mas nesse caso aqui, todos conheciam a fama de Saulo. Ananias também, Ananias ainda mais do que muitos, né? Porque acompanhava. Olha, eles vão tá passando por ali, não vamos por ali, vamos ficar aqui. Hoje eles vão fazer uma batida, né, como a gente fala, vão fazer uma revista na sinagoga, eu estou sabendo aí, há rumores, então não vamos na sinagoga hoje, que provavelmente eles vão estar aqui na estrada. Porque eles tinham as pessoas que um passava informação para o outro, assim como hoje, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha essas coisas, mas as pessoas tinham como obter informações, claro, não como hoje, com rapidez, às vezes a informação podia até chegar tarde. Mas a questão Ananias estava desconfiado. Ananias aqui no tópico 2, na parte 2, a desconfiança de Ananias. Ananias estava desconfiado, assim como eu e você também ficaria. Como agora? Peraí, Senhor, né? Como é que eu vou fazer agora, né? Esse homem aí, ele é um perseguidor, ele mata os cristãos, ele persegue a igreja, ele tortura, não importa se é mulher, se é criança, se é idoso, não importa, ele tortura tudo e a todos. Porque ele tem fúria, porque os cristãos são uma seita, porque era tido como uma seita os cristãos naqueles dias. Então veja que Ananias ficou desconfiado assim como nós também fica. Mas quando Deus escolhe, meus irmãos, e o homem deixa Deus trabalhar na sua vida de uma forma extraordinária, o homem sente a presença de Deus. Parte 3. O plano de Deus para Saulo. Saulo tinha um plano, mas Deus tinha outro. Qual era o plano de Saulo? Ele era aos pés de Gamaliel, tinha uma cadeira cativa no Sinédrio, com certeza, era ali que ele ficaria, depois mais para frente seria chefe do Sinédrio, talvez esses seriam os planos dele, que não está, nessa parte não está detalhando exatamente, mas o plano dele seria perseguir os cristãos, com a fúria que ele tinha, porque ele era muito assíduo, ele é um religioso mesmo, aquele que defendia com unhas e dentes a sua religião, que defendia mesmo que não aceito, então vamos atrás, vamos buscar, vamos matar, vamos fazer. A mente dele funcionava assim. E agora, quando mudou os planos dele, agora virou. Agora não sou mais um perseguidor da igreja, agora eu vou ser perseguido, agora eu tenho que falar do evangelho. Então ele tinha essa força, ele tinha esse caráter. Né? Ele era 880, ele estava ou não estava, ele não ficava meia boca. Por isso que quando ele vai por evangelho, quando ele se converte aos cristãos, nós vemos que ele se dá a sua vida toda para uma obra do evangelho, assim como ele se deu para perseguir os cristãos. Então mudou o plano. Ele era o perseguidor, agora se torna perseguido. O novo tempo de Deus para Saulo, a acolhida de Ananias. Após Deus ter assegurado a Ananias que Saulo era um vaso escolhido para uma missão, o perseguido foi até o ex-perseguidor, impôs sobre ele as mãos e diz: irmão Saulo, olha, tá vendo como é que as coisas... Irmão Saulo. Por isso que nós temos que entender quando Deus de fato fala conosco. Se Deus falou que é para fazer, não faça meia boca.
faça de uma forma ao qual venha alegrar a Deus, que Deus venha receber. Então aqui Saulo já está o chamando de irmão. Se Deus falou que vai abençoar, se Deus falou que é isso mesmo, então ele é o irmão Saulo. Agora chama ele de irmão Saulo. Aqui na parte 2, abrem-se os olhos de Saulo. E aí Ananias fez a oração e caíram como escamas, porque até então ele não estava enxergando, como nós já falamos, ele não enxergava e Deus estava mostrando, tá vendo? O poder é meu, sou eu que faço todas as coisas, eu sou o dono de todas as coisas. E aqui nós vemos como Saulo foi abençoado, voltou a enxergar. É que tá agora, tá batendo um pouquinho de sol aqui. Parte 3, fortalecido no físico e no espírito. O Senhor tem interesse em nos capacitar a fim de que sejamos usados na propagação do Evangelho. Todos nós somos chamados a propagar o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é para que todos nós venhamos levar as boas novas, falar acerca do reino, falar acerca da palavra de Deus. Essa é a nossa missão, esse tem que ser o nosso desejo, essa tem que ser a nossa vontade. Então aqui Saulo, ou Paulo, depois ele se transformou em Paulo, nós vemos que ele foi chamado para fazer isso. Deus o incumbiu para que ele pudesse falar acerca do amor de Deus. Deus deu para ele uma missão, depois o transformou, mostrou para ele, falou para ele no caminho de Damasco. Agora todo mundo quer, se Deus quer me usar, Deus vai ter que me aparecer para mim, não precisa de nada disso. Jesus falou através da sua palavra e a palavra do Senhor nos basta. É que ali foi um casos específicos Deus faz, não é porque um é melhor que o outro. Deus usou Paulo, usou Saulo, porque ele se deixou usar, ele se deixou se gastar pelo Evangelho. E aqui a nossa conclusão. É maravilhoso ver a forma como Deus transformou um homem que era opositor dos cristãos e um dos seus maiores defensores. Somente Deus tem esse poder e ainda hoje ele continua salvando pessoas. Ele perdoa, lava no sangue de Jesus e oferece um novo caminho para nossas vidas. Valorize sua experiência com Jesus Cristo como um presente precioso de sua vida. Nós não temos, às vezes não valorizamos isso, mas que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazermos. Amém? Que Deus o abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fique na paz. Você ainda que não é assinante do nosso canal, não é inscrito no nosso canal, que possa vir a se inscrever e que Deus te abençoe. Fique na paz.